E isso, às vezes, é o que é de mais grave. Nossos defeitos de pais, alguns são inconscientes. Erramos inconscientemente, acreditando que estamos fazendo certo. Isso, às vezes, é o que é de mais grave, porque fazemos errado, achamos que estamos fazendo certo. Filhos mal educados, respondão, preguiçosos, mentirosos, de alguma forma eles aprenderam esse comportamento com alguém. E quem são as pessoas que mais exercem influência na vida de uma criança, senão os pais? Então eu quero hoje fazer uma pequena reflexão, tem alguns defeitos dos pais que se sobressaem, eu vou fazer uma lista deles aqui hoje, 7, mas eu queria fazer uma ressalva sobre a angústia. A angústia como um defeito dos pais. Por quê? Imagine que quando uma porcelana tem um defeito, ninguém põe a culpa de quem fabricou, na peça. Os pais que não se consideram bons o suficiente pensam que sempre o pior vai acontecer com seus filhos. São duas coisas que acontecem nos pais angustiados porque estão, talvez, se tornando pais pela primeira vez. Já disse isso aqui, quando nasce um filho, também nasce um pai e uma mãe. Aquilo que é novo para mim, aquilo que é novo para aquela criança que acaba de nascer, também é novo para mim enquanto pai, que não era pai até então. Me tornei pai. A mãe se tornou mãe. E aí vem com uma angústia de não ser bom o suficiente, de não saber o suficiente, de achar que o pior vai acontecer. Muitos pais carregam essa angústia, essa coisa, às vezes até um pessimismo misturado com uma angústia, sempre esperando o pior. E aí a gente entra no outro defeito dos pais, que é o protecionismo. É o pai que protege demais, que blinda demais, que coloca o filho dentro de vamos dizer assim, uma redoma de vidro para protegê-lo, sempre com a intenção, com o amor, com o desejo de protegê-lo, de querer que ele não sofra, de poupá-lo do sofrimento, de acreditar que este filho não vai sofrer o que eu sofri. Então a gente tem muito isso, essa angústia que é natural de quando nós nos tornamos pais. E quando isso se torna um defeito, quando a gente começa a ver nessa angústia, nesse protecionismo, às vezes no perfeccionismo, de acreditar que os nossos filhos também não vão errar, esperar sempre que eles acertem tudo, que eles sejam os melhores em tudo. Tem uma história engraçada lá em casa, que é o nosso filho do meio foi fazer aula de judô quando era criança, e nas primeiras semanas que ele estava fazendo aula, já foi convocado para um campeonato de judô. Ele já estava lá fazendo alguns dias essa aula e foi para esse campeonato de judô, nós fomos assistir. E aí ele foi muito bem para uma criança que estava recém iniciando as suas aulas de judô. E a gente brinca até hoje com ele que naquele campeonato ele demonstrou muito bem o que ele tinha aprendido, que foi cair. Ele caiu muito bem, levou alguns tombos, mas foi perfeito nos seus tombos, nas suas quedas. Então, às vezes, a gente espera esse perfeccionismo de esperar que, de fato, os filhos não vão cair, eles não vão errar. Esse desejo, essa vontade dos pais e essa crença de que não, meu filho não pode errar, isso é algo que frustra e decepciona muitas vezes não só os pais, mas principalmente os filhos que vivem, às vezes, de uma expectativa de atender à expectativa dos pais, de suprir esse desejo de perfeição que os pais têm. E o filho que quer sempre, desde criança, que o pai tenha orgulho dele, fica nessa busca, nessa luta de ser perfeito e sem se dar conta das suas fraquezas, das suas fragilidades, dos seus limites. E quando o filho cai, às vezes o pai não sabe trabalhar, a mãe não sabe trabalhar, o levantar, que é o mais importante, que deveria estar em evidência. Então, cuidado com o perfeccionismo, cuidado com o protecionismo, de querer blindar e colocar o filho, aplainar. Costumo dizer, nós pais queremos aplainar demais os caminhos dos filhos, para que os filhos não tropecem, para que eles não tenham nenhum tipo de desconforto no caminho. E se a gente olha para a nossa vida, nós vamos perceber o que nos tornou fortes, o que nos trouxe até aqui, o que nos fez resistentes, resilientes para a vida,
foram as nossas quedas, foram as nossas derrotas, foram os nãos que nós escutamos da nossa mãe, do nosso pai.